Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar sequência com o capítulo 3, né, falando sobre os efeitos de algumas substâncias. Vamos lá? Nós vamos hoje explicar da página 308 até a página 310. Bom, hoje nós vamos falar sobre drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras, tá? Vamos caracterizar cada uma delas e exemplificar, tá bom? Então vamos começar com as drogas depressoras, né? O próprio nome diz, ela vai deprimir, ela vai diminuir a atividade do nosso cérebro, né? A nossa atividade mental. Com isso, elas podem reduzir a tensão emocional, reduz também a atenção da pessoa, né, para o que está acontecendo ao seu redor. A sua concentração também diminui, tá? A memória também diminui e a sua capacidade intelectual, ok? Então, vamos hoje falar de algumas dessas, né, algumas principais, começando então pelo álcool. O álcool, gente, ele é uma droga depressora, né? Ele vai deprimir o nosso sistema nervoso central e a ação dele sobre o nosso organismo, né, é muito rápida, tá? Ele pode levar à dependência física, né, e psíquica, como o alcoolismo, né? A pessoa fica com aquela vontade de beber diariamente, tá? E isso pode acontecer em algumas pessoas, ok? Então, no primeiro estágio, né, da embriaguez, a pessoa sente euforia e desinibição. Ou seja, ela fica, né, a pessoa que é muito tímida, ela fica descolada, né, ela fica bem desinibida, tá? Só que no segundo momento, o que acontece? Ocorre um descontrole, né, uma falta de coordenação motora e seguida de sono, tá? Então, os efeitos agudos, né, do álcool, eles são sentidos principalmente pelo fígado, como mostra aí na página 308 no livro de vocês, tá? Quem vai sentir? O fígado, o coração, os vasos sanguíneos e o estômago, tá? Por quê? Porque ele atua diretamente no sistema nervoso central, tá? Aqui nós temos o caminho, né, do álcool no nosso corpo, tá? Então vamos seguir aí olhando para essa imagem, né? Como é que ele pode, né? Como é que ele atinge, né, os diversos órgãos do nosso corpo, tá? Começa a entrar na corrente sanguínea da mucosa pela boca, tá? E parte é absorvida também no estômago. Na primeira passagem pelo fígado, começa a ser parcialmente metabolizado, né? Cada 10 miligramas de álcool equivale a um copo de vinho, tá? Demoram cerca de 1 hora para ser processado. Então, esses 4 miligramas de álcool é como se você bebesse, né, um copo de vinho. Então, 4 miligramas de álcool, né, precisa de 1 hora para ser processado no nosso corpo. Dependendo de fatores como a presença de comida no estômago e a velocidade da ingestão de bebidas, são necessários entre 15 a 60 minutos para poder espalhar por todo o nosso corpo, tá? O que sobra é distribuído para todo o organismo, circulando, né, pela nossa corrente sanguínea. E o restante vai chegar até o nosso cérebro, né, como mostrei na imagem. E as outras partes vascularizadas do nosso corpo, né, como o coração, os nossos rins e os nossos pulmões. E a saída do corpo, né, do álcool do nosso corpo, acontece pelo metabolismo do fígado. 90%, né, do álcool é metabolizado no nosso fígado, que transfere o álcool para os rins, onde ele vai ser eliminado, né, sob a forma de urina. Os outros 10%, né, 90% é metabolizado no nosso fígado, e os outros 10%, eles são expulsos, né, através do nosso suor e também da nossa transpiração. Então, pelo que vocês observam na imagem, o álcool ele percorre vários órgãos importantes, né, do nosso corpo, deixando um rastro muito negativo, né, da sua ação. Agora nós vamos falar também sobre outra droga depressora, que são os ansiolíticos, né? São substâncias sintéticas que são utilizadas para diminuir a ansiedade e a tensão. É muito utilizada em pessoas, né, que têm depressão ou que têm ataques, né, de ansiedade,
tá? E ele é prescrito, né, pelo médico. Essa droga, né, ela atinge áreas do cérebro que controla a nossa ansiedade, sem prejudicar as outras funções físicas e motoras, se a dosagem for correta, né? Se for acima da dosagem, pode sim afetar as funções motoras, a pessoa ficar, né, perder um pouco da sua coordenação motora. Por quê? Porque é uma droga que vai acalmar, né? Então, essas drogas, essas substâncias, elas são usadas em crises tanto de convulsão, né, quanto também de insônia. Aí nós temos alguns medicamentos, como o clonazepam, né, o Rivotril, que são bem conhecidos, que são exemplos, né, de ansiolíticos, tá? E é muito utilizado também para as pessoas que não conseguem dormir muito à noite, elas têm insônia. Então, o médico ele pode prescrever também para o tratamento da insônia. Temos as drogas estimulantes, tá? Essas drogas, como o próprio diz, elas aumentam, né, diferentemente das depressivas, elas aumentam a atividade do nosso cérebro, né, nossa atividade mental. Então, o cérebro ele vai funcionar de forma mais acelerada. Quais são os principais exemplos? Nós temos o primeiro aí, a nicotina. A nicotina, ela é uma substância que é encontrada, né, no cigarro, tá? Como princípio ativo, certo? E outros produtos também que contêm o tabaco. A fumaça, né, do cigarro, né, a fumaça do cigarro, ela tem cerca de 4.700 substâncias tóxicas diferentes. E o tabagismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, é uma doença, né, que a gente chama de uma pandemia. Tá? Por que é uma pandemia? Porque ela se espalhou no mundo todo, né, em todos os países. Tem pessoas que têm o tabagismo, né, que é a necessidade, né, de fumar o cigarro que contém essa substância, né, que é a nicotina. Não só a nicotina, né, mas existem tantas outras, né, substâncias tóxicas diferentes que podem deixar resquícios muito negativos, né, no nosso pulmão, tá? Então, na fase gasosa, né, da fumaça, ela é composta pelo monóxido de carbono, amônia, formaldeídos, né, acetaldeído, dentre outras. Na fase de partículas, né, que a gente chama de fase particulada, a fumaça ela contém a nicotina e também o alcatrão. Tá? Então, todas essas substâncias que são encontradas no cigarro, né, na fumaça do cigarro, pode atuar sobre diferentes sistemas e órgãos do nosso corpo, né? Que sendo responsáveis por mais de 60 elementos cancerígenos que essas substâncias apresentam, tá? Então, fumar, né, não é uma boa opção, tá, gente? Para a nossa saúde, ok? Aqui nós temos, né, veja o que acontece com quem decide parar de fumar, tá, gente? Então, se vocês conhecerem alguém que fume, né, orientem, estudem esse capítulo, informem essas pessoas, né, de todos os benefícios que ela poderá ter em parar de fumar. Nós temos aí, após 20 minutos, somente 20 minutos, gente, ó, a pressão sanguínea e a pulsação, elas voltam ao normal. Depois de 2 horas, não há mais nicotina circulando no nosso sangue, tá? Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 14 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta, né, a comida. Então, o paladar e o olfato, eles melhoram, eles voltam a funcionar normalmente. Após 3 semanas, né, a respiração se torna mais fácil, tá? E a circulação também melhora. Depois de 1 ano sem a pessoa fumar, né, o risco de morte por infarto, né, é reduzido à metade. E após 10 anos, né, em deixar de fumar 10 anos, o risco de sofrer um infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Então, esses são todos os benefícios que a pessoa tem ao parar de fumar, tá bom? Bom, aí nós vamos falar agora de outra droga estimulante, né, que é a cafeína, tá, gente?
é uma das drogas lícitas, né, que são aquelas que podem ser comercializadas, mais consumidas no mundo. Essa droga ela pode ser encontrada em diversos alimentos, né, como chás, alguns refrigerantes, né, como a Coca-Cola, alguns chocolates, né, e o café, tá bom? Essa droga ela causa, né, uma euforia e pode levar também à dependência física e psicológica. Então, assim, se você está sonolento, né, e quer despertar, você pode tomar, por exemplo, uma xícara de café, né, que é saudável e vai lhe ajudar a ficar acordado, né, ok? Mas tendo cuidado, né, por quê? Porque essa droga, ela pode causar uma dependência. Às vezes a pessoa fica tão dependente, no sentido de que, por exemplo, começou a tomar café, né? Todo dia toma café. Então, com o passar dos anos, se a pessoa parar, né, deixar de tomar o café, no começo, ela vai sentir sim a falta daquela cafeína, né, ali no café. E isso pode levar a dor de cabeça, né, enxaquecas, tá? Isso por conta de já ter uma dependência física, né? E psicológica também. Não vou tomar meu café, eu vou sentir dor de cabeça, né? Mas às vezes, muitas vezes, a falta da cafeína no corpo causa esses efeitos colaterais. E nós vamos falar, por fim, aqui das drogas perturbadoras, né? São chamadas, né, de psicodislépticas ou alucinógenas, né? Por quê? Porque essas drogas, elas causam, né, no organismo, provocam alucinações e delírios. A pessoa começa a ver coisas que realmente não existem, tá? Elas modificam a qualidade da atividade do cérebro, que passa a funcionar de forma anormal. E muitas delas, como o crack, por exemplo, tem um efeito muito destrutivo, né? E causam uma dependência química muito grande, tá? Basta a pessoa experimentar uma vez, né, o crack, ela já fica com aquela dependência no corpo pelaquela droga, tá? São drogas que alteram a percepção, né, como eu falei, e o pensamento e produzem alucinações e delírios, né? Nós temos aqui algumas delas: a cocaína, o crack, né, e a merla. Temos também o LSD, tá? Essas três drogas perturbadoras, elas são extraídas, né, da planta de coca, tá? A própria cocaína, né, ela é a droga em pó, tá? A pessoa tem que cheirar. O crack, né, o crack é a cocaína em forma de pedra, tá? A pessoa coloca, né, naqueles cachimbos de crack e aí vai poder inalar, né, aquela droga, né, na forma de pedra. E a merla é a cocaína sob a forma de base ou de pasta, tá? É um produto que não tem não passa, né, pelo refino, e ele também é contaminado por substâncias tóxicas, né, que são empregadas na sua extração. Então, são drogas, né, crack, cocaína e merla, extremamente perigosas, né? São drogas que perturbam o sistema nervoso, né, causando alucinações e delírios, tá? Agora, né, a gente vai ver o que elas provocam, né? Todas elas provocam uma excitação, hiperatividade, a pessoa fica muito agitada, tá? Insônia. A pessoa que usa, né, essas drogas, elas não têm sono, elas passam dias e dias acordadas, né? Não sente cansaço, né? Não tem fome, né? Falta o apetite e apresentam depressão. Algumas também podem apresentar taquicardia, que é o batimento acelerado do coração, e pode ter também convulsões, tá? E por fim, nós vamos falar do LSD, tá? O LSD é uma sigla, né, de uma droga chamada de dietilamida do ácido lisérgico, ou simplesmente LSD, né? É uma substância alucinógena, né, porque causa alucinações visuais, auditivas, tá, e emocionais, podendo causar confusão mental, depressão e também um comportamento muito violento. Então, como vocês observem, todas essas drogas, sejam elas perturbadoras, né, estimulantes ou depressoras, elas causam um efeito muito negativo no nosso organismo,
tá? Então fiquem todos longe de todas elas, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo.